Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês, aos nossos seguidores que nos acompanham através das redes sociais. Boa noite a você que nesse momento se encontra na capital pernambucana, o pessoal que está no Nordeste, os nossos companheiros lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Boa noite a vocês que nesse momento estão dando a honra de participar conosco deste bate-papo, falando um pouco sobre as questões sociais, políticas e também sobre essa questão da pandemia do coronavírus. O presidente da República hoje deu algumas declarações muito importantes, muito interessantes. Pena que alguns governos, alguns governadores não estão acompanhando, né? Infelizmente, essa é a realidade. Alguns governadores não estão acompanhando o pensamento e as diretrizes impostas pelo presidente da República e também pelo ministro Mandetta, o ministro da Saúde. Bom, meus amigos, a maior preocupação do Estado, do governo federal, é sem dúvida nenhuma com a questão das superlotações dos hospitais. Importante dizer que o governo enviou para o Congresso Nacional, para que seja votado o mais rápido possível, o estado de emergência da saúde brasileira, para que o presidente possa gastar muito mais do que o orçamento que foi imposto ano passado, o orçamento da saúde. Sendo assim, ele não irá responder pelo crime de irresponsabilidade fiscal. É importante dizer também que a questão da pandemia já tem vitimado muitas pessoas no mundo inteiro e, infelizmente, mais de 50 milhões de pessoas ficarão desempregadas no mundo todo por conta dessa crise na saúde e na economia. Mas hoje nós tivemos uma notícia muito interessante, muito importante. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falando sobre os investimentos que serão feitos na área social. Hoje existe mais de 15 milhões de pessoas que trabalham por conta própria no Brasil. Nós chamamos de autônomos. E o governo irá disponibilizar para essas pessoas o valor de R$200. 3 parcelas de R$200. Essa é uma informação muito importante para a economia. Essas pessoas que trabalham vendendo picolé na rua, os taxistas, as pessoas, os feirantes, né, as pessoas que trabalham por conta própria, deverão fazer uma inscrição na Caixa Econômica Federal para ter direito a essas 3 parcelas de R$200, hoje anunciada pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Porque nós sabemos que é sem precedente a questão da pandemia que hoje está sendo enfrentada pelo Brasil. Queria chamar a atenção de todos vocês aqui, meus amigos, seguidores, pedir perdão pelo barulho, pela zoada. Infelizmente nós não temos outra alternativa para poder fazermos essa live e conversar um pouco com todos vocês, saber da opinião de vocês, saber de onde vocês estão falando. Meu amigo Jairo Silva aí presente, nosso querido pastor Jairinho, pré-candidato à prefeitura da cidade do Recife, também nos acompanhando nesse momento. Gente, importante dizer para vocês que os enfermeiros, os técnicos em enfermagem, estão sem estrutura para poder realizar as suas atividades. Isto é um absurdo, principalmente no governo do estado. Inclusive, o sindicato dos enfermeiros de Pernambuco estarão declarando greve, querem declarar greve, pela falta de oportunidade para realizarem o trabalho deles. Eles estão sem proteção. Isto é uma vergonha que os enfermeiros nas UPAs, nos postos de saúde básica, de atendimento básico, não tenha o mínimo de estrutura para poder atender a população. Isto é uma vergonha. Isto é um grande absurdo. As pessoas estão se contaminando. Infelizmente, isso é uma falta de responsabilidade por parte do Estado. Não colocar à disposição desses profissionais álcool em gel, máscaras, condições de trabalho.
Infelizmente, os enfermeiros, técnicos de enfermagens do estado de Pernambuco têm razão. Infelizmente, eles também eles são vulneráveis muito mais do que a população, porque eles estão dia a dia atendendo as pessoas. Então é uma falta de responsabilidade muito grande por parte do governo do estado, de algumas prefeituras que conseguem recursos para fazer carnaval, que conseguem recursos para trazer profissionais da música famosos no cenário nacional, pagando muita grana, muito dinheiro. E infelizmente, esses profissionais estão nessa situação. É um grande absurdo. Estão mantendo também as pessoas para atender nas prefeituras do estado, os funcionários comissionados, os efetivos, sem a mínima estrutura. Essas pessoas não têm máscaras, essas pessoas também não têm álcool em gel. Falta água para essas pessoas lavarem suas mãos, falta sabão. Então era de total responsabilidade e obrigação do governo proporcionar para as pessoas máscaras e álcool em gel. Eles não sabem, no período carnavalesco, distribuírem preservativos para os turistas que aqui vêm usufruir das boas coisas que Pernambuco oferece, não é verdade? Eles não conseguem recursos para fazer esse trabalho, para distribuir camisinhas, preservativos? E por que não se tem agora recursos para poder proporcionar para a população álcool e máscaras? Uma coisa que me chamou muita atenção, está aí nos jornais de Pernambuco, Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco, uma mensagem interessante dada pelo secretário estadual de saúde, onde ele diz que as pessoas que chegarem nas unidades de saúde com suspeitas de gripe forte não mais irão fazer o teste para saber se as pessoas estão com coronavírus ou não. Essa é a resposta que, infelizmente, algumas pessoas por parte do Estado dão à população. E outra coisa, estão encobrindo demais, estão mentindo para as pessoas. O nível, a quantidade de pessoas que estão não é, com o coronavírus é muito maior do que aquelas que estão sendo divulgadas. O amigo Valmir Nobre está dizendo: J. Júnior, vender feijão pela casa de farinha dar mais lucro para o governador. Quem está falando isso é o Valmir Nobre, né? As pessoas têm o direito de se manifestar, têm o direito aqui de se expor, de dar sua opinião, e nós aqui, como porta-voz, teremos o grande prazer de poder dizer aqui o que as pessoas estão colocando em seus comentários. Infelizmente, o estado de Pernambuco merecia coisa melhor, Valmir. A população pernambucana, esse povo trabalhador, esse povo guerreiro, esse povo lutador, esse povo extraordinário que leva essa nação durante tanto tempo, merecia um pouco mais de respeito, de consideração e de dignidade. Esses caras só querem saber de se completar, de melhorar de vida, de se sentir melhor do que os outros, de melhorar suas contas bancárias, não é? De estar longe dessa pandemia, mas não fica longe não, viu? Está todo mundo sujeito a essa situação. Agora à tarde foi divulgado mais um ministro contaminado com o coronavírus, ministro das Minas e Energias, e também o general Heleno, braço direito do presidente Jair Messias Bolsonaro. Sabe quem também está com coronavírus? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também está com coronavírus. Foi divulgado agora à tarde em rede nacional: presidente do Senado contraiu o vírus. Infelizmente, não são as pessoas pobres que estão à mercê dessa triste situação. Pelo contrário, o pobre, quando vai para o interior do estado, quando visita um parente em outra região do Brasil, leva jabá, leva feijão preto, feijão verde. Infelizmente, as pessoas que vão para fora do Brasil, quando retornam para cá, trazem essas misérias, como é o caso do coronavírus. Gente, isso não é brincadeira. Eu não estou aqui fazendo charminho, o objetivo não é esse. O objetivo é a gente poder trocar as informações. A Mária Oliveira diz o seguinte: amigos, os ônibus também estão andando lotados, sem nenhuma proteção pessoal nesses BRTs lotados. Infelizmente é verdade. Um abraço para você, Mária Oliveira, um abraço também para Marcela Santos, que está
nesse momento nos assistindo, tá curtindo a nossa live aqui. E as suspeitas, gente. Meu amigo Eduardo Jorge, nosso grande psicoterapeuta também, presente conosco. Obrigado pela presença nesse bate-papo com o J. Júnior. Boa noite para você. E as pessoas que estão nos dizendo que existem vizinhos, parentes que estão com suspeitas de coronavírus e que não é divulgado. Vocês conhecem alguém na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, que estão passando por essa situação, que estão, infelizmente, com essa suspeita? Eu tenho encontrado muitas pessoas durante todo o dia que têm nos ligado, mandando mensagem e têm dito que conhecem pessoas que são vulneráveis e pessoas que estão sendo analisadas, investigadas pelas suas secretarias de saúde dos seus municípios. Então, infelizmente, é triste, não é? Girlene Arruda, as academias estão aí tudo sem proteção de nada. As pessoas estão achando que isso é brincadeira. E não são. Gente, eu queria chamar só uma atenção para vocês, só dizer uma coisa para vocês. 20 dias em que o Brasil detectou o primeiro caso de vírus. Tu fecha aí, por favor. Anthony, por favor. Gente, presta atenção no que eu vou te falar. Itália, país de primeiro mundo, a saúde muito superior à do Brasil. A nossa sorte é que nós temos um ministro da saúde competente, viu, gente? O Maneta é um cara sensível, é um cara competente. Talvez a catástrofe fosse muito maior. Então, em 20 dias de surto de coronavírus na Itália, houve 20 pessoas infectadas. 20 pessoas infectadas. 20 pessoas infectadas em 20 dias. Os italianos tomando todas as prevenções de um país de primeiro mundo. Gente, no Brasil, são 340, quase 350 pessoas que já estão infectadas. 5 mortes hoje anunciadas. São mais de 7 mil pessoas suspeitas. Mais de 7 mil pessoas com suspeita de coronavírus. Vejam a diferença, a dimensão. E isso se dá conta porque as pessoas não estão acreditando nisso. Estão achando que isso é uma coisa que é uma gripe comum, não é? Que as pessoas, isso não vai afetar. Ou seja, aquele discurso de que só acontece com os outros. Não é? O prefeito de São Paulo foi muito competente, fechou todos os shoppings. O prefeito de São Paulo mandou fechar todos os shoppings. Todas as lojas. Na França, o presidente Macron suspendeu o pagamento de água, luz e telefone. Não é? As pessoas não têm essa obrigação de pagar, nesse período, água, luz e telefone, porque as pessoas não estão ganhando dinheiro. As pessoas não estão tendo recursos. A França está fechada, todas as suas fronteiras, todos os seus shoppings, museu, ninguém pode sair de casa. Isso é verdade, as pessoas não estão nem aí. É verdade, Gilene. Infelizmente é a realidade. Em São Paulo, só em São Paulo, já são quase 4 mil pessoas que estão sendo investigadas. Por isso a preocupação do governador de São Paulo e do governador do Rio de Janeiro. Entendeu, minha amiga Inha Feliciano? Só Jesus na causa, mas nós também temos responsabilidade, gente. Não é? Por mais que a imprensa diga, os médicos, gente, por favor, lavem as mãos, mantenham distância, só saiam de casa se for extremamente necessário. Mas as pessoas, a maioria delas, não estão nem aí para isso. Hoje eu estive no shopping Plaza, Casa Forte. Lá, assim quando eu cheguei, algumas pessoas me abordaram e disseram: Jota, ontem teve aqui um funcionário de uma loja que foi socorrido, foi tirado daqui nas pressas, com todos os sintomas de quem está com coronavírus. Isso aconteceu ontem no Plaza Shopping. Hoje eu estive lá pela manhã e as primeiras pessoas que eu encontrei, todas elas me falaram sobre isso. O governador precisa se conscientizar se o Estado não tem condições de segurar a onda
dita por todos os especialistas, pelo governo federal. Então, cara, manda fechar os shoppings. Porque senão nós vamos ter uma carnificina aqui. E a nossa maior preocupação é justamente com as pessoas idosas e com as crianças, que são mais suscetíveis a esse vírus. Então, amigo Eduardo Jorge, grande Jota, sempre com boas análises sobre a política. Estamos falando sobre política e estamos falando também sobre a questão da saúde. Estamos falando sobre, infelizmente, a irresponsabilidade de alguns governantes que acham que também não serão atingidos. Está aí, 3 senadores já deu positivo com coronavírus. Não é? O presidente do Senado, inclusive, 3 ministros do governo de Bolsonaro. A Valdênia Maria, não me deixe falar sozinho, viu, Valdênia? É como se nem o presidente toma cuidado, esses cebosos, assim é o que ela falou, apertando a mão do povo, espalhando vírus. Tira esse psicopata do governo, um nojento que nem exemplo dá. Essa é a opinião da Valdênia Maria. Falando sobre a questão do Bolsonaro, que no último dia 15 esteve aí, né, foi falar com o pessoal que estava lá no Planalto, aquela coisa toda, deu uma atenção, né, aos protestos que foram realizados. Infelizmente, talvez às vezes o poder sobe pela cabeça, né? Quem não já viu? Pessoas que antes eram amigos, companheiros, pessoas boas, que aparentavam ser pessoas decentes, e quando chegaram ao poder mudaram, não é verdade? É coisa do poder. É coisa do poder ou coisa de caráter? O que será que é, na verdade? Então a gente torce para que o Bolsonaro ele continue realizando o trabalho que vem realizando. Ele tem excelentes ministros. Mais uma vez é importante dizer a vocês, não é, que o governo... Hoje eu vi o governo tomar realmente a responsabilidade para si, viu? Verdade. Não é? Já cogitou em fechar as fronteiras... Falou que as pessoas que... uma coisa interessante, o governo anunciou que para as pequenas e médias empresas, que irá pagar, ajudar a pagar a metade dos salários dos seus trabalhadores. Isso foi dito hoje pelo ministro Paulo Guedes, da Economia. Muito importante isso. Não é? Sendo investidos mais de 160 bilhões de reais para conter o coronavírus e também fazer com que o Brasil não entre ainda mais num buraco, dando incentivos e principalmente ajudando as pessoas que não estão no Bolsa Família, mas que são autônomos, que vivem do seu trabalho na rua. As pessoas que vendem coco, que vendem picolé, que vendem frutas, que vendem verduras, as pessoas que trabalham com táxi, as pessoas que trabalham com Uber, as pessoas que são autônomas. Terão que fazer um cadastro na Caixa Econômica Federal e assim receber 3 parcelas no valor de R$200. Isso foi dito pelo presidente da República hoje, à tarde, e também pelo ministro Paulo Guedes. Meus amigos, minhas amigas, meu amigo Elimário Rocha, de onde você está aí, de onde você está nos assistindo, querido. Valdênia Maria, aquele abraço. A querida Micaele também, muito obrigado aí pelos comentários. Existem alguns comentários que são um pouquinho ofensivos, né, ao que se trata dos governos, e eu prefiro não dizer, tá? Inha Feliciano, vamos orar pelo Brasil, vamos sim. Vamos sim. O nosso país precisa de oração, precisa de integração. O nosso, não adianta a gente ser egoísta nesse momento, precisamos ser unidos, ajudar um ao outro. É assim que funcionam as coisas, precisamos ter essa responsabilidade. Nós somos uma nação, somos um povo, né? Devemos sim nos ajudar. Pessoas que estão chegando nas farmácias, comprando 8, 10 vidros de álcool gel. Gente, só compre o necessário. Deixe para as outras pessoas. A Valdênia Maria, nem tudo que reluz é ouro. Acabei de ver o presidente da República, foi confirmado com o vírus. E aí, se fosse alguém que passasse para ele, teria comentário.
Ele fez de caso pensado o pessoal batendo panela. Bom, pois é. Veja bem, a informação que eu recebi, Valdênia, agora há pouco, foi que ele fez o exame e deu não reagente, deu negativo, né? Se você recebeu essa informação agora, dizendo que ele está com coronavírus, nos diga qual foi a fonte que você viu, tá bom? Aí a gente vai reforçar aqui, mas nós vimos agora há pouco, não foi nos jornais, de que ele fez dois testes, fez deu negativo. O teste fez a contraprova, prova e contraprova e deu negativo. Se você teve essa informação agora de que o presidente está com coronavírus, nos diga aonde é que está a notícia, tá bom? Que nós temos o grande prazer de dizer aqui para todos os nossos companheiros, os nossos seguidores em nossas redes sociais. Bom, gente, infelizmente a situação é calamitosa. O governo tem se manifestado, o governo federal, de uma forma positiva, para tentar ajudar as pessoas que ficarão sem trabalho, as pessoas autônomas. E também, nessa noite, é importante dizer que para os pequenos empresários e médios empresários, o governo anunciou que vai ajudar no salário dos funcionários. Já enviou, já solicitou do Congresso Nacional autorização para poder fazer esse trabalho. Pronto, a Valdênia Maria está dizendo que a Globo acabou de noticiar. Então o presidente Jair Bolsonaro está mesmo com coronavírus. E em outras postagens dele, ele havia brincado com isso, né? Ele havia dito que estão fazendo um espetáculo, não é bem assim, é uma coisa comum, é uma gripezinha. Se for verdade, na situação que ele se encontra, de vulnerabilidade, um camarada com uma certa idade, com todos os problemas que já teve, não é? Um camarada que infelizmente não tem essa saúde toda, sofreu aquele atentado da facada, infelizmente é difícil, né? O general Heleno, com 72 anos, também já foi declarado que está com coronavírus. Alguns jornalistas também, amigos, que aqui a gente não vai citar, mas também já confirmaram que estão com coronavírus. Infelizmente é difícil, é complicado essa situação que hoje assola o Brasil, que assola o país, viu, querida? Minha amiga Ian Feliciano, nome diferente. Fala, Antônio. Um recadinho aqui. Há 22 casos aqui em Pernambuco de coronavírus confirmado. 22 casos. Uhum. E quantas suspeitas? Mais de 100. Não, nós temos, só aqui em Pernambuco, eu recebi essa informação, agora às 17 horas e 10 minutos, são mais de 600 pessoas que estão suspeitas, né? Só aqui no estado de Pernambuco, gente. 600 casos suspeitos. E declarados pelo governo do estado, somente 22 pessoas. E o pior disso tudo é que a maioria dessas pessoas não saíram de Pernambuco, não tiveram contato com pessoas estrangeiras. Nós chamamos de quando a pessoa ela se infecta com o vírus comunitariamente. Ou seja, é quando a saúde, a Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde, não consegue identificar como foi que a pessoa adquiriu o vírus. Aí é que fica preocupante. Eu acho que o governo do estado de Pernambuco está trabalhando muito pouco para poder orientar as pessoas, porque parece que só pensa na grana, no dinheiro e etc e tal. Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar um pouco mais no ser humano, no cidadão. Vamos pensar um pouco mais nas pessoas. Amigo Norbertinho, grande jornalista, aquele abraço. Jacó, aquele abraço, boa noite, querido. Estamos fazendo esse bate-papo aqui falando sobre a situação econômica e de saúde, e da saúde do nosso estado, do nosso município, da nossa região e também do Brasil. Infelizmente tudo parou, Eduardo Jorge, muito coerente em suas colocações, sempre informando e estimulando
Obrigado, querido. Meu amigo Fernando Carneiro, aquele abraço. É uma situação muito difícil, amigo. Só Deus nos dará um escape. Fernando Carneiro, aquele abraço. Inha Feliciano, boa noite, Jota. Deus te abençoe a você também, querida. A situação que nós estamos vivendo é difícil. É muito complicado. Comércio em si parado, São Paulo com todos os seus shoppings fechados. E nós esperamos uma resposta mais forte do governo de Pernambuco. O governo de Pernambuco precisa dar uma resposta. O vírus está se manifestando no estado de uma forma muito rápida. Precisamos que o nosso governador, que o secretário de saúde, que hoje já declarou que não tem condições de fazer exames em todas as pessoas que chegarem nas unidades de saúde, como é que vai ficar? Não é? Muitas pessoas estarão... Vai acontecer o que aconteceu em São Paulo, que o camarada, depois que morreu, foi que saiu o resultado? Verdade. Absurdo isso, gente. É uma falta de humanidade. Uma falta de humanidade isso. A gente espera, torce para que a nossa população possa se conscientizar, possa se ajudar, possa manter a distância, gente. Por mais que seja difícil ficar em casa, mas as pessoas que puderem ficar em casa, fiquem em casa. A querida Maria Oliveira disse, era para ter cancelado o carnaval, agora só Deus para nos proteger. As pessoas que são infectadas em 7 dias, de 7 a 8 dias é quando clinicamente ficam numa situação grave. Então eu não acredito que, no período de carnaval, Mari, esse vírus ainda não tinha entrado aqui no estado, né? Ele não tinha ainda adentrado aqui. Essa é a realidade. Valdênia Maria, foi no açaí de Abreu Lima, a situação de pânico, limitando quantidade ou suprimento será o fim dos tempos? Até onde isso vai? Se nem o próprio presidente toma cuidado. Valdênia, você tem um pouco de razão nisso, querida. Nós ainda estamos numa situação de correr para os supermercados e fazer reservas de comida, não, viu? Não há necessidade disso, né? É aí onde os camaradas vão se aproveitar, alguns deles, para aumentar os preços dos suprimentos. Só compre aquilo que for necessário, para passar 30 dias, né? Até porque o alimento se estraga com muita velocidade. Não há necessidade disso. Não há necessidade de correr aos supermercados para fazer estoque de alimento, não. Quer fazer estoque? Faça estoque de água. Não é? Evite de sair de casa. Entendeu? Evite de manter contato com pessoas, de se aproximar muito das pessoas. Infelizmente isso tem que ser feito. Não é? Fique longe de pelo menos 2 metros das pessoas. As pessoas que estão com gripe não saiam de casa. Não saiam de casa, entendeu? Só saiam se realmente forem atrás de algum medicamento ou tiverem de sair. Mas o bom é ficar em casa, não sai de casa. É verdade, esse vírus nada é maior do que Deus. Mas Deus permite que as coisas aconteçam. As pessoas andam desesperadas pelo dinheiro, pelo poder. Vocês não estão vendo por aí, não? Passam por cima de tudo, gente. Verdade. Olha, a Valdênia Maria disse que o feijão está R$10 o quilo, tá vendo aí? Nossa. Vai aumentar ainda mais. Então não há necessidade. Compre só aquilo que você precisa. Não saia desesperado, até porque muita gente não vai ter como pagar isso, não é verdade? 250 ml de álcool em gel, R$55. Gente, é melhor lavar as mãos com sabão. Verdade. Só utilize o álcool em gel se você estiver num lugar que você precisa coçar os olhos, a boca e o nariz. Aí você coloca o álcool gel na mão. Se não, deixa chegar em casa, lava com água corrente, com sabão, bem lavado, lave 2 vezes, 3 vezes, para você poder tomar banho, para você poder colocar a mão no rosto. Não entre nessa, não entre nessa. É nesse momento que os marginais da economia, os aproveitadores, se lo completam e vão tirar o teu dinheiro que já não tem. Outra coisa, evite de utilizar dinheiro em papel, célula. Utilize cartão, débito ou crédito. Essas são as dicas que os especialistas estão dando. Evite, deixe de utilizar dinheiro, use cartão de crédito, ou débito ou crédito. Mas não use dinheiro.
Existem alguns supermercados que estão fazendo uma coisa interessante. Vamos estipular os horários para os idosos poderem ir aos supermercados. Porque os idosos e as crianças são vulneráveis ao vírus. Isso é uma coisa boa. Os grandes supermercados já estão fazendo isso, reservando horários de atendimento só para os idosos. Muito importante isso, né? Muito importante. E outra coisa, essa situação não vai durar a vida toda não, gente. No máximo 60 dias. Daqui a 30 dias os especialistas dizem que é onde haverá uma subida nos casos, mas depois vai haver a diminuição, como aconteceu nos outros países. E nós temos um ministro da saúde competente, temos que acreditar no ministro da saúde, ele é competente, ele sabe o que está fazendo, tem o apoio das Forças Armadas, da Defesa Civil, dos bombeiros, todas as pessoas que trabalham na questão da segurança, estão todas integradas. Então, sem dúvida nenhuma, se nós fizermos a nossa parte, não é, o sofrimento vai ser muito menor. Mas conscientize os idosos para não saírem de casas. Conscientize os idosos para permanecer em casa. Olha esse vírus, sabe o que é que ele causa? Ele, em outras palavras, utilizando um português, para que as pessoas compreendam o que é que acontece. Eles endurecem os pulmões. É muito grave isso, não é? Ele endurece o pulmão, a pessoa fica sem poder respirar. Aí essas pessoas precisam ser entubadas e não existe UTIs para todo mundo. Não existe UTIs para todas as pessoas. Porque o correto é, tá com coronavírus, é ser entubado o mais rápido possível. Na Itália já começaram a escolher quem vive e quem morre. Veja que situação. Horrível. Já começaram a escolher, gente, quem vai viver e quem vai morrer. Porque não tem leitos de UTI para 5, 6 mil pessoas, não. Não existe. Uma outra coisa muito importante que o nosso presidente poderia fazer, que os nossos governadores poderiam solicitar, era para que o Exército fizesse, não é, um trabalho com hospitais de campana ao lado das UPAs e das unidades de saúde, para que eles fizessem uma triagem, para que os médicos do Exército, da Aeronáutica e da Marinha dessem um suporte à saúde nos estados, no município, para que eles fizessem uma triagem das pessoas e identificasse, para que soubesse se as pessoas têm uma gripe, se está tendo um infarto, não é? E também é importante dizer, para que essas pessoas que estão realmente com suspeitas de coronavírus possam ser atendidas o mais rápido possível. Coronavírus, Calil manda fechar bares, shoppings e outros setores comerciais de Belo Horizonte. A pessoa está fazendo isso. Então, entendeu, gente? A gente precisa, nós como cidadãos, como formadores de opinião, nós que juntamos gente, como diz o Matuto, precisamos dizer as nossas necessidades para os nossos governantes. Né? Que o Exército pudesse fazer essa triagem das pessoas antes delas superlotarem as UPAs. Recebi imagens agora de algumas pessoas das UPAs da região metropolitana, todas lotadas, as pessoas achando que estão com coronavírus e muitas vezes não é uma gripe forte. E essas pessoas estão contaminando umas às outras, se for coronavírus. Então isso é irresponsável. Então precisamos contar também com o apoio das Forças Armadas, dos médicos, do Exército, da Aeronáutica e Marinha, para que faça essa triagem nas unidades de saúde, para só entrar realmente as pessoas que estão precisando de atendimento. Essa é a nossa opinião. Qual é a informação que tem aí, Antônio? O governo propõe suspensão de contratos e corte de jornadas para evitar desemprego. O governo tem trabalhado, né, tem feito a parte dele, rapaz, para diminuir o impacto do coronavírus na nossa região, no nosso estado, no nosso país. Infelizmente, nós precisamos fazer a nossa parte. Gente, para a nossa live de hoje não ficar muito longa, eu quero agradecer a vocês que nos assistiram, que participaram,
que deixaram seus comentários aqui. Eu tentarei responder todos, assim que possível. Muito obrigado pela participação, esse bate-papo conosco. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta, no mesmo horário, para que a gente possa interagir, conversar um com o outro. Se tiver notícias na sua região, nos deixe informado, para que a gente possa também informar outras pessoas. Tenha muito cuidado com fake news, não entre nessa de fake news. Só compartilhe informações de fontes seguras, né, de instituições da imprensa que você conhece, que você sabe, que tem certeza no que está falando. Não compartilhe informações que não são verídicas, para que nós não possamos fazer, na verdade, um trabalho contrário, né, de colocar medo na população, desespero na população. É o que, Antônio, aí? Mais de 200 mil... casos de coronavírus foram confirmados. Estourou. O coronavírus estourou no mundo. Mais de 200 mil casos confirmados em todo o planeta. Né? Estourou, infelizmente, é a realidade. A triste realidade. Tem mais o que aí? Visitação às piscinas naturais de Porto de Galinha é suspensa. Tá tudo suspenso. Olha, tudo que aglomera pessoas está suspenso no Estado. O que Guedes falou? Guedes afirma que o governo federal vai pagar R$ 200 para trabalhar. Eu já falei isso logo no começo da nossa live. Aqui. Itália anuncia 475 pessoas que morreram em 24 horas por conta do coronavírus. É uma pandemia. O que mais? Salas de cinema com atividades suspensas em Pernambuco. Isso aí já era para ter sido feito. O governador precisa fechar os shoppings também. A vice-governadora do Ceará, Isolda Sela, está positivo para o coronavírus. Muitas pessoas conhecidas, muitos artistas, muitos jogadores de futebol, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas também com o coronavírus. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, também testa positivo para o coronavírus. Essa informação nós já demos. Então, gente, fé em Deus, vamos orar. Importante. Olha, o Eduardo falou aqui agora, não saiu nada sobre o Bolsonaro estar contaminado. Pois é, Eduardo, eu havia falado logo antes, né, que eu não tinha visto essa informação. Pelo contrário, a informação que eu vi foi que o Bolsonaro tinha testado negativo, né? Mas uma telespectadora nossa, uma seguidora nossa, tinha informado aqui que ela tinha visto na Globo, né? Acho que vamos ver se foi ou não, né? Pernambuco. Uma notícia interessante: Pernambuco abrirá 1.000 novos leitos, sendo 400 de UTI para cuidados ao Covid-19. Coronavírus é o vírus, não é isso? O Covid-19 é a doença que nas pessoas, só para a pessoa. Muita gente pensa que o Covid-19 é uma coisa e o coronavírus é outra. Na verdade, o coronavírus é o vírus e o Covid-19 é a doença que causa nas pessoas. Não é isso, Eduardo? O nosso psicoterapeuta também está participando conosco aqui. Las Vegas fecha todos os cassinos por um mês. Rapaz, o Eduardo, aquela música de Lobão tem tudo a ver nesse momento, não é não? O dia que a Terra parou, Las Vegas fecha todos os cassinos. Informação do Diário de Pernambuco. O mundo vai parar, cara. O mundo está parando aos poucos. Nossa, velho. Que coisa extraordinária. Interessante isso. Sandy, Melim, Léo Santana e outros artistas irão fazer shows online direto de suas casas para arrecadar recursos para ajudar no combate ao coronavírus. Muitas informações interessantes, né, Antônio? Tá chegando agora pra gente. Nós já demos essa informação, ministro de Minas e Energias, o Bento Albuquerque também está com coronavírus, testou positivo. Tem mais alguma coisa, Eduardo, que a gente não tenha visto para a gente colocar aqui? Para os nossos seguidores, para os nossos amigos? Aqui, o Pão de Açúcar. Eu já tinha dado essa informação. O supermercado Pão de Açúcar abre horários exclusivos para idosos. O Rio de Janeiro fechou o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Visitação está proibida ao Bondinho, ao Pão de Açúcar e ao Cristo Redentor.
previsão. Pesquisadores, está no Diário de Pernambuco, eu gosto de dizer a fonte, tá? Diário de Pernambuco. Pesquisadores preveem 4,9 mil casos de Covid-19 no Brasil até o fim de março. É muita gente, mas se Deus quiser, a gente vai mudar isso aí, viu? Bom, isso aí, são quantos minutos que isso aqui foi divulgado? Há 21 horas, não? Bom, gente, um abraço. Guinia Zamian, aquele abraço para você. Sandra Maria, coisa séria, sim, é verdade. Isso mesmo, Jota, o corona é um vírus, o Covid-19 é a doença, claro, é isso aí, querido. Perfeitamente. Pronto, então já foi aprovado agora nesse momento, são quantos minutos que foram aqui? 15 minutos. Bom, gente, o Congresso Nacional acabou de aprovar o decreto de calamidade pública. Atenção, atenção. O Congresso Nacional acabou de aprovar o decreto de calamidade pública no Brasil. Isso quer dizer que o presidente da República não mais terá ou poderá responder pelo crime de responsabilidade fiscal. É quando ele gasta mais do que tinha sido aprovado no ano anterior ou sem licitação. Então ele poderá utilizar os recursos que forem necessários para combater o Covid-19 ou o coronavírus. Então essa informação foi agora. Então o Congresso Nacional acabou de aprovar o decreto de calamidade pública para que tudo aquilo que nós falamos no início da nossa live possa ser colocado em prática. O ministro Paulo Guedes e o ministro da Saúde, o Mandetta, só poderia tomar algumas iniciativas mais profundas para combater o vírus caso fosse decretada a calamidade pública para que o Brasil pudesse gastar muito mais do que ele tinha no orçamento da saúde deste ano. Então acabou de ser aprovada no Congresso Nacional. Isso quer dizer que é mais estrutura, são mais... De nada, Ian, aquele abraço. Mais estrutura para combater a questão da economia, para ajudar mais pessoas, as pessoas que ficarão um tempo sem poder desempenhar suas atividades, as pessoas que trabalham na informalidade. Então, tem mais alguma notícia? Polícia Civil fará registro de queixas pela internet. Muito bem, Anthony. Vê se tem alguma notícia aí, filho, de Bolsonaro. Bolsonaro... mais que era Bolsonaro, não sei, mas... Até agora a gente não teve essa informação de que Bolsonaro... deu positivo no teste dele. A gente tinha falado, a nossa telespectadora tinha dito que viu no jornal, na Globo, mas até agora nada, né? Bom, gente, muito obrigado aí para nossa live não ficar muito grande. Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Vamos seguir de mãos dadas, sempre naquele objetivo de fazer o melhor para o irmão, ajudar sempre, ser solidário com as pessoas. Não podemos pensar só em nós, mas pensar também nas pessoas, tá certo? Então é importante dizer para vocês, lavem bastante as mãos, só saiam se tiver necessidade. Se você tiver resfriado, o menor resfriado que seja, fique em casa, não saia. Bom, gente, um abraço especial para vocês. Tchau. Até amanhã, às 7h30, a gente está de volta para falar sobre novas notícias do Covid-19, do coronavírus e também o enfrentamento por parte do nosso presidente da República e também dos governos estaduais. Um abraço. Obrigada a todos e fiquem com Deus. Faltou tu se despedir, Antônio. Vai lá. Obrigada a todos e fiquem com Deus. Até amanhã. Um abraço, gente.